Bom, o tema da aula será a discussão das escolas do pensamento econômico. Então, nós temos aqui no exposto 10 escolas de pensamento econômico, nas quais nós vamos discutir a influência dessas escolas dentro do pensamento econômico. E, então, os primeiros, o modelo clássico, o neoclássico, nós vimos, né, até o modelo keynesiano, nós já estudamos, que o modelo clássico, como foi colocado, discutido na aula passada, é aquele modelo que traz os primeiros fundamentos, né, da teoria econômica, que parte do liberalismo econômico, e que foi pelos seus precursores, o Adam Smith, David Ricardo, Malthus. Então, a partir daquela discussão que vem colocando sobre teoria do valor, e depois vem a refutação da teoria do valor com a teoria de utilidade, que vem a nova escola de pensamentos utilitaristas, começa a surgir alguns questionamentos em torno dos preços de funcionamento do mercado, da precificação do mercado. Então, vem os utilitaristas, que vêm contestar a teoria do valor do trabalho como determinante dos preços. E uma vez feito isso, surge a escola chamada Revolução Marginalista, como já foi também discutido na aula passada, é aquela teoria que vem utilizar a matemática como uma ferramenta, um instrumento para entender economia e aplicação da teoria da utilidade. Então, nesse sentido, a chamada economia neoclássica, ela não difere em muito do pensamento clássico. São algumas pequenas diferenças em termos, por exemplo, da discordância entre a teoria do valor, né, com a teoria da utilidade, mas são alguns pontos, alguns aspectos pontuais. No entanto, ela baseia-se no mesmo pilar da economia clássica, né, que é baseada no liberalismo econômico, e então não vou tratar desse modelo neoclássico como clássico, como sendo praticamente os mesmos. O que o Keynes também trata os clássicos, né, o neoclássico com os clássicos, ele considera como se fossem ambos os mesmos. Bom, então nós vamos iniciar, então, o modelo clássico. E, obviamente, tratar o modelo clássico e neoclássico juntamente. O que vai ser? O modelo clássico, então, ele, em relação ao pensamento econômico, ele vai trazer, de certa forma, alguns postulados. Então, o primeiro modelo que a gente chama de clássico, que a gente compreende o trabalho de Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, e o segundo designado é o neoclássico, que tem como seus expoentes o Alfred Marshall, o Pigou, e, porém, o Keynes denominava tanto os clássicos como os neoclássicos, e chamava tudo de clássicos, que indistintamente os economistas anteriores à teoria geral do emprego e dos juros, que o Keynes traz, esse marco na revolução do pensamento econômico, que traz outro foco, pensar a economia como um agregado, né, o surgimento da macroeconomia, tratar a economia, o funcionamento geral da economia, ele considera o pensamento anterior à teoria geral como todo clássico. Mas, é claro, tem algumas diferenças, né, entre, que seja mesmo que pontuais, entre o pensamento neoclássico e o clássico, mas o fundamento deles é o livre mercado, o mercado autorregulador, a questão do liberalismo econômico. Então, quais são as características do modelo clássico e, obviamente, uma extensão do modelo neoclássico?
é que a determinação do produto ele é feita por variáveis reais a despeito das variáveis monetárias. Então, a moeda vai só servir como um meio de troca, é a única função da moeda, ela serve como meio de troca para fazer as transações econômicas. Então, há a chamada neutralidade da moeda, no sentido de afetar quaisquer variáveis reais. Nós temos a autorregulação do mercado, que leva às prescrições de não intervenção do Estado, que a economia, o mercado sozinho funciona muito bem, ele autorregula, e se houver alguns desequilíbrios, esses desequilíbrios são apenas temporários, que vão passar por ajustes, e logo o mercado vai estar novamente equilibrado, que essa correção do mercado é automática. Então, isso é a base de todo o pensamento clássico com o neoclássico. E como que é determinado, então, explica-se a produção da economia, né? O lado da oferta. Primeiro, ele trabalha com a função de oferta agregada, então, os clássicos e neoclássicos tratam como um ponto principal da economia o lado da oferta, o lado da demanda não tem importância alguma. Então, a partir daí, eles vão criar uma função de oferta, que é o Y, que a gente chama nessa função matemática, que é um modelo neoclássico, usando o instrumento com a função matemática para dar respaldo à teoria, e mostra, então, que Y é a produção, ao lado da oferta, e ela é determinada por dois fatores principais, são os fatores de produção. O K é o estoque de capital e N é a mão de obra. Então, para eles, a produção, né, a economia, ela depende, então, do lado da oferta. E, no curto prazo, eles supõem que esses fatores, por exemplo, estoque de capital, recursos naturais, recursos produtivos, geralmente são fixos. Alguns que são levemente, que podem sofrer algumas variações, que, no caso, eles trabalham com a mão de obra, que tem algumas alterações na utilização. E a ideia de produtividade marginal do trabalho é um conceito neoclássico, não é um conceito clássico como o Adam Smith, Ricardo, Malthus, eles nunca utilizaram esse conceito. Então, esse conceito foi a partir de produtividade marginal de trabalho, custo marginal, foi tudo uma criação da teoria neoclássica. Então, essa é a diferença da teoria clássica com a neoclássica. A teoria clássica, ela tem um fundamento todo no livre mercado, autorregulador, assim como teoria neoclássica. Só que a teoria neoclássica, ela tem um fundamento mais matematizado, né, do que a teoria, do que os clássicos. Os clássicos não utilizavam ferramentas matemáticas para explicar a teoria do mercado, como é que a economia funcionava. O Adam Smith tratava-se da questão da produtividade, mas ele nunca trabalhou em produtividade, nunca mencionou o aspecto de produtividade marginal. Ele falava da divisão do trabalho, que a divisão do trabalho levaria maior eficiência e menor quantidade de tempo necessário em produção. Então, ele media a produtividade e eficiência econômica dessa forma. Já os neoclássicos não tratam nesse sentido, eles falam de produtividade marginal, que quando você tem adicionar cada vez mais trabalhadores no processo de produção, dado que os outros fatores são fixos, sua produtividade tende a cair. Então, eles tratam no conceito marginal, é a unidade adicional do fator a mais que vai contribuir para o processo produtivo. Então, dado isso aqui é basicamente um modelo neoclássico mesmo, porque está tratando em função de matemática, gráficos e uma função da oferta de produção. Então, nós temos aqui, nesse gráfico neoclássico, né, Y, que é a função de produção, lá da oferta, e N é um fator de produção do qual a oferta depende. Então, o capital não está considerando aqui que nós estamos trabalhando isso aqui no curto prazo, que o capital é fixo. Então, dizendo isso aqui para os neoclássicos, à medida que você aumenta o N, que é a força de trabalho, você tem um aumento no produto, então, que é Y. Então, essa é a ideia. E à medida que você aumenta N, a produtividade marginal tende a cair.
Esse é o conceito da teoria neoclássica que se traz a respeito disso. Então, o emprego para a teoria neoclássica parte do equilíbrio geral, no qual existe um vetor de preço que equilibra todos os mercados. Isso, então, existiria uma determinada relação de preço no qual não haveria excesso de oferta e de demanda em nenhum dos mercados, inclusive no mercado de trabalho. Então, essas hipóteses neoclássicas que traz sobre as hipóteses de informação perfeita, preços relevantes, inexistência de obstáculos de ajuste de preço e salário, que é a chamada flexibilidade de preços e salários. Então, essa flexibilidade é que garante que a firma, né, seja uma maximizadora de lucro, e à medida que ela vai acrescentando mão de obra, a produtividade tende a cair, o salário reduz e a firma está disposta a absorver toda a mão de obra. A consequência disso para a economia, o pensamento econômico, é que nunca vai ocorrer desemprego na economia. Então, basta que os agentes econômicos, né, aceite um salário, trabalhar por um salário menor, porque a sua produtividade, à medida que vai aumentando o número de trabalhadores, a produtividade cai, e o salário tem que ser compatível com a produtividade, que é dado, então, nessa relação aqui, W sobre P, W é o salário nominal, P é o nível de preços. Então, como os preços são flexíveis, se aumenta o número de preços, e o salário também tem essa flexibilidade, ele tem de manter essa relação do salário real. Então, o salário real corrigido pela inflação, que é um nominal, o Y, dividido pelo nível de preço, nós damos um salário real. Ele é igual ao produto marginal do trabalho. O quanto que cada trabalhador está contribuindo na produção, que é o chamado produto marginal do trabalho. Segundo os neoclássicos, os preços e os salários tendem a ter essa flexibilidade que sempre vai estar de acordo com o produto marginal. Uma vez que essa igualdade entre o produto marginal e o salário real são iguais, ela garante que a firma sempre está maximizando o seu lucro. E quando ela está maximizando o seu lucro, essa é a chamada condição de maximização de lucro, e a firma está disposta, então, a contratar a quantidade de trabalho disponível necessária na economia. Então, o que vai explicar o desemprego nessa visão é que os trabalhadores, obviamente, eles não têm essa escolha entre trabalhar e não trabalhar. Se o salário estiver baixo, os trabalhadores escolhem não trabalhar, porque se eles aceitarem trabalhar com salário menor, sempre a condição da produtividade marginal é igual ao salário real, ela vai ser satisfeita e as firmas, então, dispostas a empregar. Dado isso aqui, é chamado curva de demanda de trabalho, que é o salário real, W sobre T, W é o nominal e P é o nível de preço. E aqui a quantidade de trabalho. Então, vocês podem observar que à medida que vai aumentando o N, ou vai caminhando à direita aqui no eixo horizontal do gráfico, N aumenta, quer dizer que a produtividade marginal tende a cair. Então, por isso que a curva é nesse formato aqui decrescente. E uma vez que o salário real, W sobre P, é igual ao produto marginal do trabalho, né? E quanto mais trabalhadores tem disponível no mercado, e cada unidade adicional de trabalhador que você aumenta, a ideia é que a produtividade marginal decresce, que é essa lei dos rendimentos decrescentes, que vocês vão estudar isso na microeconomia, no qual fundamenta a teoria neoclássica, que à medida que você vai aumentando muitos produtos, o produto marginal deles tem de ter rendimentos decrescentes, que é a lei dos rendimentos decrescente, e a produtividade marginal decresce. Então, às vezes que você aumenta, quanto mais aumenta a quantidade de trabalhadores na economia, cada unidade de trabalhadores que acrescenta na economia, o produto marginal tende a cair, o salário abaixa. Então, cai. Então, vocês estão observando aqui que, à medida que o N aumenta, o produto marginal tende a cair e o salário tende a diminuir. Isso, gente, foi fundamental para essa explicação de produtividade, para dizer que não há conflitos
entre a distribuição da renda no sistema capitalista, que é um sistema justo da distribuição da renda. Porque eles dizem assim, olha, se você tem muita quantidade de trabalhador no mercado e todo mundo está procurando emprego, então, se a firma depara com um excesso de gente trabalhando, procurando emprego, ela vai contratar todos, mas desde que o salário caia, porque a produtividade vai cair. Que essa é a lei dos fundimentos decrescentes. Você tem os demais fatores fixos, à medida que você vai acrescentando um fator variável, apenas um fator variável, o rendimento é decrescente. Então, isso é uma lei criada, né, no processo de produção. E aí eles falam, isso não há, então, nenhum motivo dos trabalhadores reivindicar salários maiores, porque essa ideia, maior quantidade de trabalho. É claro que isso é uma visão neoclássica, para explicar e justificar por que a taxa de salários no sistema capitalista tende a cair, né, e a acumulação do capital, o capital tende, né, a taxa de lucro tem que ser cada vez mais crescente, chamado o aumento da acumulação do capital. Então, é essa visão, porque o capital tem menos, né, o capital não cresce numa proporção tão grande como o trabalhador, então, como o capital tem menor quantidade, a produtividade do capital é muito mais alta do que o trabalho, portanto, o capital tem que ter uma remuneração mais elevada, que é chamado os juros, né, do capital, ou, que eles chamam de rendimento do capital como juros. Então, o capital tende a ter uma taxa muito mais elevada do que o salário. E aí eles explicam por isso que o capitalista, ele tem poupança muito mais elevada no processo de distribuição de renda, porque ele é dono do capital, então a produtividade do capital é muito mais elevada do que os trabalhadores. Então, isso não há nenhum motivo para haver conflito. Claro que isso é uma visão neoclássica da explicação da distribuição da renda, né, baseada no rendimento marginal, né, na produtividade marginal dos fatores, para dizer que essa distribuição de renda ela é justa. Não há nenhuma contestação em relação a isso. Mas se nós formos observar, por exemplo, uma teoria, um pensamento econômico que contradiz isso, basta ver no Marx. O Marx já diz o seguinte: há no processo de produção uma propriedade, né, o capitalista apropria dos meios de produção, do qual os trabalhadores não têm esses meios de produção. Eles são obrigados a trabalhar por o capitalista, e, obviamente, que o capitalista vai fazer a chamada, dentro do processo de produção, a chamar mais-valia. O que é a mais-valia? Pagar um valor para o trabalhador em termos de salário que lhe dê a sobrevivência, e esse valor, por exemplo, que ele recebe corresponde a, por exemplo, 3 horas de trabalho dentro da fábrica, mas o capitalista contrata o trabalhador por 8 horas. Então, as 5 horas excedente que ele trabalha durante o dia não é correspondente ao seu salário. Então, são horas excedentes que ele trabalha, e essas horas excedentes ficam para o capitalista, que ele gera a chamada mais-valia, ou a apropriação da força de trabalho, né, do rendimento da força de trabalho. Então, essa ideia que é a visão do Marx, que obviamente é muito conflituosa, né, em termos da questão do conflito de distribuição de renda, que é a explicação que o Marx vê no sistema capitalista, sistema conflituoso, que é a primeira apropriação dos meios de produção, e uma vez que esses meios de produção são apropriados pelo capitalista, os trabalhadores só têm a ter a força de trabalho para vender a força de trabalho. Então, eles têm que submeter a esse processo de expropriação da força de trabalho, né, da mais-valia. Então, o capitalista utiliza desse sentido. Então, o Marx vai até um pouco mais adiante, que ele coloca que o sistema capitalista não só trabalha com o processo de acumulação na exploração da mais-valia absoluta, que é, por exemplo, o trabalhador precisa de 3 horas para receber seu salário, né, o que ele trabalha, o que ele produz,
em 3 horas, já paga o seu salário que é contratado, que ele é contratado por aquele salário. Mas só que o capitalista não coloca ele como 3 horas de contrato, mas sim de 8 horas. As 5 horas restantes, ele trabalha de forma para o capitalista. Né? Então, ele não é remunerado nessas 5 horas. Então, é o que é chamado de mais-valia absoluta, que é pagar uma parte, uma quantidade de horas de trabalho, 3 horas, ele recebe equivalente a 3 horas, mas ele tem que trabalhar 8, as 5 horas excedentes vai para o capitalista na forma de dar mais-valia. O Marx, ele ainda discute um pouco mais que esse processo de expropriação, de acumulação do capital, ele tem que intensificar muito mais com a composição orgânica do capital. Que quando você utiliza uma máquina ou um equipamento, que você consiga aumentar a produtividade, que o Adam Smith coloca, produzir em mais quantidade, então agora o salário que o trabalhador é contratado, em vez de produzir aquele processo, aquela quantidade de produção equivalente em 3 horas, que corresponde ao seu salário, ele vai produzir esse valor do salário dele por 1 hora, porque as máquinas aumentam a produtividade. Mas ele continua trabalhando 8 horas. Então, essa é a ideia da mais-valia relativa. Quando muda a composição orgânica do capital, com o processo de tecnologia, aumento de produtividade. Então, ele, em 1 hora, ele já produz um valor equivalente ao seu salário. As 7 horas restantes que ele trabalha no contrato de 8 horas, torna-se 1 hora que vai para o capitalista. Então, essa é a ideia que o Marx explica o processo da distribuição de renda. O que nós estamos dizendo aqui, que a teoria neoclássica, é claro, que ela contesta isso, que isso não existe, que, na verdade, o que tem é que, quando você acontece essa taxa decrescente do salário, é porque há uma quantidade maior de trabalhador, a produtividade dele tende a cair, e o salário é pago de acordo com a produtividade. Diz que o trabalhador torna-se menos produtivo, essa é a ideia. Então, à medida que você aumenta o trabalhador, a quantidade de trabalho dentro da empresa, ele torna-se menos produtivo, então, por isso que o salário tem que cair. É o que se diz hoje muito na questão da flexibilidade de salários. Tem muitas pessoas trabalhando, se as empresas puderem pagar menos, né, reduzir o salário, ser mais flexível, pagar um valor menor, ela é capaz de contratar todo mundo. Essa é a ideia que, de certa forma, isso não existe uma lógica, né? Na economia não existe uma lógica para nenhum argumento isso, que nós tivemos até algumas leis que flexibilizam a questão trabalhista, né, até mesmo em custos, e não é só apenas os custos que são relevantes no processo de economia. Nós discutimos também em Keynes, que não adianta nada uma firma reduzir os salários, o custo, do lado do custo, mas ela não gera receita para arcar com os custos. O grande problema que o Keynes já vê na questão da crise do capitalismo, do desemprego, é que tem que estar mercado, tem que haver demanda para comprar esses bens. Porque não adianta nada a firma, ela não está interessada somente em reduzir custos. Por que ela vai reduzir o custo do salário, diminuir, contratar mais trabalhadores, se ela não tem perspectiva de venda? Então, esse é o grande foco que o Keynes traz, que o problema do desemprego, ele não está relacionado apenas em custos, mas o que determina o nível de emprego, segundo o Keynes, é a demanda no mercado. É o quanto que as firmas vão vender no mercado e gerar a receita necessária para cobrir esses custos. Porque se as firmas não vão gerar uma receita necessária para cobrir esses custos, mesmo que flexibilize salário, diminua salário, ela não vai estar interessada em contratar mais trabalho, porque se ela não tem perspectiva de gerar uma receita que vai cobrir os custos. Então, essa é a ideia que o Keynes coloca. Os neoclássicos, obviamente, não discutem, dizem que o mercado sempre é autorregulador, que uma vez que é o processo, acredita na lei de Sé, né, que uma vez que ela vai produzir, essa produção vai ser vendida e gera uma receita correspondente, né, que há uma demanda, essa demanda vai se absorver a produção, vai gerar uma receita e a receita vai cobrir os custos, que não é verdade.
Então, nós estamos vendo que em cada pensamento econômico, nós temos uma ideia diferente para tentar explicar a economia. Claro, né, que existe a ideia que o Karl Marx, ele tem a visão, obviamente, de ver o sistema capitalista como um sistema no qual há exploração, no qual é verdade, né? Existe os conflitos, a questão da distribuição de renda, da renda gerada no sistema capitalista, ela é desigual mesmo, porque existe essa dominância, né, do poder econômico na mão de alguns e as outras não têm esse poder dos meios de produção. É claro que isso é uma visão mais realista. Em relação à economia neoclássica, os neoclássicos, embora a produtividade, ela é um elemento, mas é um elemento que pode influenciar, mas eu acho que ele não é um determinante, pelo contrário, né, ele não explica, ele não é a solução para resolver qualquer crise, ou dizer que não há crise, que apenas baseado em produtividade você resolve e garante a condição de maximização de lucro da firma, garante a empregabilidade, isso não é verdade. Então, esse processo da visão neoclássica, ele é muito restrito para explicar o funcionamento da economia com base somente na produtividade, embora a produtividade, ela explica em alguma medida aumento de salário? Sim, claro, né, mas é muito restrito, ela não é o fator que explica tudo, claro. Então, a teoria da produtividade, ela é um elemento que pode explicar em alguns casos, né, aumento de salários ou questão de emprego, né, mas ela não é uma variável decisiva nesse processo. Da minha visão, eu acho que é muito mais realista você ter uma lógica mais marxista da questão da apropriação dos meios de produção, e a partir daí, quem impõe a contratação, quem contrata, quem toma a decisão de empregar, de contratar ou não o empresário, ele toma decisão com bases racionais, que é geração de receita no mercado. O que o Keynes também diz, coloca essa ideia, que a contratação de mão de obra, né, do emprego, ela se deve à questão da demanda efetiva, o ponto da demanda efetiva, que é o ponto no qual os capitalistas vão gerar uma receita suficiente para cobrir os custos e maximizar os lucros. Então, está no mercado, nas vendas, na geração de receita, e não apenas em produtividade. Claro que a produtividade, ela pode ter, em alguns casos, influenciar, mas ela não é a explicação para isso. A teoria neoclássica, obviamente, ela traz esse conceito de produtividade, no sentido de fazer uma defesa do sistema capitalista, da justiça social, que é justo, que a renda é distribuída de acordo com cada fator de produção, de acordo com a produtividade, mas isso não é a realidade que se coloca, tá? Embora a produtividade, em alguns casos, ela pode estar associada com ganho de salário, né? Ela está, né, associada em algum caso com ganho de salário, mas não é ela que determina nível de emprego, não é a produtividade que vai dizer que uma firma vai contratar trabalhadores menos produtivos, né, ou seja, a produtividade é reduzir o salário, abaixar, a firma está disposta a contratar. Então, não é esse caso que funciona no mercado. Claro que a firma, obviamente, se ela contrata um valor de salário, paga um salário e o trabalhador produz, tem uma produtividade muito mais elevada do que o salário contratado, obviamente que a firma vai estar interessada nesse trabalhador. Mas o oposto, a produtividade cair e o trabalhador aceitar um baixo salário, não necessariamente a firma vai estar disposta a empregar trabalhadores com baixa produtividade, simplesmente porque a produtividade dele caiu. Isso é verdade para a teoria neoclássica, porque a teoria neoclássica, ela supõe que, mesmo que o trabalhador tenha uma produtividade menor, paga ele um valor menor no trabalho, o que ele produz vai ser vendido no mercado, vai gerar receita. Né, o produto vai ser absorvido. E, na verdade, isso não acontece. Então, o grande problema no mercado está lá na ponta, na venda.
na geração de receita que o Keynes coloca. Então, não adianta nada ter uma baixa produtividade, que o Keynes discutiu na crise da depressão, que os trabalhadores estavam dispostos a ganhar um salário muito abaixo da sua produtividade, na crise de 1930, eles estavam dispostos a ganhar um valor para que eles pudessem comprar alimentos para sua sobrevivência básica, para alimentação básica, e mesmo assim as firmas não estavam dispostas a empregá-los, porque as firmas não vinham perspectiva de geração de receitas. Então, isso é fato. Então, não adianta baixar o salário, que automaticamente a firma vai contratar as pessoas. Ela precisa de ter uma perspectiva de que a produção que esses novos trabalhadores vão produzir vai ser vendida no mercado. Essa é a lógica e sempre foi o funcionamento do mercado. A economia de mercado é essa. Produz para vender. Ninguém produz algo simplesmente para produzir. A produção é destinada à venda para um destino final, para as trocas. Essa é que a economia de mercado funciona à base das trocas. Se não houver algo que não houver perspectiva de que vai gerar receita através das vendas, as firmas também, ela reduz o seu processo de produção e não faz sentido contratar trabalhadores até por um salário menor. Então, esse é o ponto que a teoria neoclássica não admite essa falha, nós vamos dizer, esse mau funcionamento do mercado, é que nada garante que há demanda, né? Então, a demanda pode vir menor, né, do que a oferta, o que aconteceu com a crise de superprodução. Houve um excesso de oferta de produto, que a demanda foi insuficiente. Então, não haveria mercado para absorver que sobrar produto. Para que as firmas estavam dispostas a contratar pessoas, né, trabalhadores, mesmo que o salário fosse menor? Não faria sentido isso. E a teoria neoclássica, obviamente, ela não considera essa hipótese da demanda ser menor do que a oferta, que o mercado se autorregula. Então, esse é o grande problema, a grande crítica à teoria neoclássica. Bom, então, para a teoria neoclássica, a demanda de trabalho, ela depende, então, da produtividade, né? Então, quando a produtividade tende a cair, a demanda por trabalho, assim, não é disposta a contratar mais pessoas, né? Quando a produtividade tende a aumentar, o salário real também aumenta e as firmas estão dispostas a contratar menos pessoas. Então, essa é a ideia de acordo com a produtividade. E o lado dos trabalhadores? O lado dos trabalhadores é que os trabalhadores, eles têm outra visão. Enquanto que, para as firmas, vocês estão vendo aqui, quando há menor produtividade, menor salário, assim, estão dispostos a contratar mais quantidade de trabalho, os trabalhadores já estão dispostos na função de oferta do salário real. Aqui nós temos ND, o mercado de trabalho, a função de W sobre P, o salário real. Os trabalhadores, nesse caso, eles vão fazer escolhas. Que escolhas são essas? Se o salário real aumenta, os trabalhadores estão dispostos a ofertar mais mão de obra. Se o salário real decresce, os trabalhadores estão dispostos a contratar, a trabalhar menos. É a ideia de que o trabalho, ele é voluntário, o emprego, né, o desemprego, ele é voluntário. O que é essa ideia de desemprego voluntário? Existe desemprego porque os trabalhadores escolhem entre trabalhar e não trabalhar, entre lazer e trabalho. Porque o trabalho, o salário é a remuneração do trabalho. Se os trabalhadores, então você tem essa curva de oferta aqui no mercado de trabalho positivamente inclinada, à medida que o salário real aumenta, maior a quantidade de trabalho disponível tem. É fato, gente, claro que isso é verdade em parte, mas não é o que acontece. Claro que o trabalhador, se tem um salário há uma oferta de salário cada vez mais alto, ele vai se sentir estimulado e vai querer oferecer mais quantidade de trabalho, e claro, se o salário real for muito baixo, o trabalhador vai se sentir menos estimulado a ofertar trabalho. Isso é um incentivo. Mas isso não significa que isso acontece no mundo real. Esse é o ponto. Porque, primeiramente, o trabalhador não discute, ele não decide o salário que ele vai ganhar. Quem
quem vai determinar o salário é a empresa. E a empresa, né, que vai definir o seu salário, ela define também com base na receita que ela gera nas vendas. E não é apenas em produtividade. Claro que a produtividade ela pode ter alguma influência, mas não é esse caso. Pode ser o trabalhador mais produtivo que tiver naquele serviço que ele está fazendo. Se aquele serviço não for vendido no mercado, não tem boas vendas, a empresa não faz sentido ela contratar mesmo um trabalhador com alta produtividade para aumentar a sua produção e não vender o produto. Então, o que determina a empresa na contratação, podemos dizer que, primeiramente, é o que ela a perspectiva que ela vai ter de venda no mercado. É a receita que ela vai gerar com a venda dos seus produtos no mercado. Isso é um ponto. Bom, se a empresa ela tem uma perspectiva de que vai gerar uma determinada renda, e essa renda é suficiente para cobrir aquele salário que ela vai definir para o trabalhador e ainda sobrar o lucro, é claro que a firma vai estar disposta a contratar trabalhadores e produzir. Se caso o trabalhador seja produtivo e aceitar aquele salário, obviamente para a firma é melhor ainda, porque o trabalhador vai produzir, ter uma alta produtividade, ter aquele custo já definido e ainda vai gerar uma receita que cubra aquele custo e ainda sobra o lucro. Então, essa lógica. Então, o que determina, então, na firma, a contratação da mão de obra é a geração de receita suficiente para cobrir esses custos, é o que o Keynes coloca. Já a teoria neoclássica já não vê isso. A teoria neoclássica diz que os dois pontos entre a firma, por um lado, pensa só em produtividade, contrata, define o salário de acordo com a produtividade, e por outro lado, o trabalhador que escolhe se o salário se aquele salário é desejável ou não e vai ofertar ou não mão de obra. Então, mas o fato é que nós não observamos isso na economia. O fato é esse, não existe essa ideia do trabalhador ter escolhas. Pelo contrário, as altas taxas de desemprego que a gente observa na economia, pessoas procurando trabalho e não acham, é porque não é voluntário. O trabalhador não tem essa capacidade de escolha, principalmente quando você tem ainda períodos de grande desemprego. E se você tem grande desemprego, por um lado, as pessoas têm medo de perder trabalho, aceitam trabalhar por menos, mas isso não significa que as empresas vão empregá-los simplesmente por ter menor salário, porque as empresas precisam de ter receitas, geração de receita. Então, esse que é o grande problema da crise econômica. Por um lado, a firma não gera receita, então ela não emprega. Por outro lado, os trabalhadores aceitam trabalhar por um salário menor, mas as empresas mesmo assim não estão empregando. Então, por que então na crise econômica que deveria então do mercado se ajustar aí? Porque os trabalhadores estavam aceitando trabalhar por um salário menor e então assim eu poderia contratá-lo. Mas por que elas não fazem isso? Porque não é a questão simplesmente da queda da produtividade, de oferecer um salário menor. É porque as firmas, na recessão, na crise econômica, ela não está vendendo, ela não está gerando receita para cobrir esses custos. Então, ela não vai, mesmo que o salário que os trabalhadores aceitam, nesse sentido de trabalhar por um salário menor. Então, essa é a lógica. Já a teoria neoclássica não admite isso. Diz o seguinte: uma vez que os trabalhadores aceitam esse salário menor, automaticamente as empresas já geram receita, vendem o produto no mercado e ela continua seu processo de maximização de lucro. Então, isso é o que a teoria neoclássica coloca. Então, o produto, o emprego de equilíbrio na teoria neoclássica se dá, então, pela interseção entre as duas curvas. Aqui nós temos a curva de oferta de trabalho, que é definida pelos trabalhadores, e aqui nós temos a curva de demanda por trabalho, definida pelas empresas. A interseção entre a curva de oferta de trabalho definida pelos trabalhadores e a curva de demanda definida pela empresa dá o salário real e a quantidade de trabalho oferecida no mercado, que a gente fala do equilíbrio neoclássico aqui do emprego. Então, voltando aqui à teoria neoclássica e a produção, como que ela se dá? Para a teoria neoclássica, nós temos uma curva de oferta que ela é uma curva de oferta vertical.
O que é a curva de oferta vertical? É ignorar o papel da demanda, da moeda, de variáveis nominais, e dizer que nós estamos no curto prazo, os fatores de produção estão sendo de pleno emprego, não há possibilidade de aumentar a oferta do produto, seja quaisquer o estímulo de consumo ou de renda, você vai ter só aumento no nível de preços, porque a oferta chegou está numa situação de ser inelástica, ou seja, se a utilização plena dos recursos produtivos de forma eficiente, que a teoria neoclássica diz isso, do pleno emprego, então não tem nem possibilidade de aumentar a produção. Como é que você vai aumentar a produção se não tem mais possibilidade de contratar mão de obra que todo mundo tem empregado? Usar mais fator de produção se todos os fatores estão usando de forma plena. Como você vai aumentar a produção? Não tem como. Então, ela chegou ao limite dela. Por isso que a curva de oferta ela é vertical, ou seja, ela é totalmente inelástica. O que é uma curva de oferta inelástica? É que mesmo tendo estímulo para produzir mais, aumentar a renda, as pessoas querer aumentar a demanda, consumir mais, mas não há possibilidade da empresa ofertar mais produtos, atender essa demanda, porque ela tem pleno emprego, já está com todo o equipamento já funcionando. Onde que ela vai arrumar mais fator de produção? Já está toda a mão de obra trabalhando. Onde que ela vai arrumar mais mão de obra, contratar mais mão de obra para produzir? Então, não existe possibilidade da produção aumentar. Então, por isso que ela é inelástica. Então, qualquer estímulo, segundo a teoria neoclássica, do lado da demanda, que estimula a demanda via renda, moeda, e as pessoas passam a querer comprar mais, mas sendo que a oferta chegou ao seu limite, não dá para produzir, porque está no plano emprego, você vai gerar só apenas aumento nos preços. É o que a gente está vendo aqui nesse gráfico aqui. A curva de oferta que é inelástica, que é vertical, então se você tem aqui uma curva de demanda nesse ponto aqui, se você aumenta a renda, aumenta o consumo e a oferta não tem mais possibilidade de aumentar porque ela está no pleno emprego, a curva de oferta é vertical, significa que você vai ter só aumento de preço e o produto continua o mesmo. Como vocês podem ver aqui, o chamado produto de pleno emprego permanece o mesmo. Se aumentar, deslocar essa curva mais ainda para cima, o que vai acontecer? O nível de preço vai subir mais e o produto sempre vai permanecer nesse plano emprego. Qual que é a ideia dessa teoria neoclássica? É que nós sempre, ela parte da hipótese de que a economia opera em equilíbrio de pleno emprego. O que vai discutir o Keynes, nós vamos falar na próxima aula, é que o Keynes vai discutir que isso não é verdade. A economia, ela tem equilíbrio? Tem, mas esse equilíbrio sempre, ou na maioria, né, das vezes, esse equilíbrio na economia está abaixo do pleno emprego, ou seja, os fatores de produção, eles estão operando abaixo as firmas, as empresas estão operando abaixo da capacidade da economia. Então, eles estão abaixo do pleno emprego. Então, se a oferta, a produção, ela opera abaixo do pleno emprego, significa que tem recursos sobrando. Então, se você estimular o consumo, a demanda, há possibilidade, sim, de utilizar esses recursos que estão ociosos, mão de obra ociosa, fator de capital ocioso, insumos ociosos, contratar esses insumos, utilizá-los e aumentar a produção. Aí a oferta responde. Então, o que o Keynes diz é o seguinte, que a economia, ela tem o seu equilíbrio, mas esse equilíbrio não é um equilíbrio de pleno emprego, o que a teoria neoclássica diz, que a economia, o mercado autorregulador, sempre vai operar com a eficiência de pleno emprego, o que não é verdade. Então, é outro questionamento. Então, eu vou deixar para a próxima aula sobre a teoria keynesiana para discutir sobre esses aspectos do lado da demanda e de estímulo de demanda para fazer com que a economia ela atinja um equilíbrio próximo do pleno emprego. Então, dada a hipótese de dois questionamentos que nós vamos fazer, que a economia o equilíbrio da economia não é de pleno emprego, para entender a teoria de Keynes, por isso que há a possibilidade de ampliar a demanda e a demanda estimular o aumento da produção, que há efeitos na oferta. Então, a teoria neoclássica ignora esse papel da demanda, porque uma vez que
a economia já está em pleno emprego, não tem como aumentar a produção.